Olá, sou Aaron Edwards. Hoje é 24 de junho de 2025 e vamos às nossas recomendações de mercado dessa semana. Como sempre, nós queremos começar com um plano de ação, com as recomendações. A vida do produtor é corrido e a gente precisa facilitar a vida do produtor. Então, compartilhando a tela aqui, a primeira estratégia é que nós vamos dar seguimento na estratégia de fazer hedge de mais 50% do volume, que é na estratégia de hedge de clima, Corn Belt, estabelecendo uma posição vendida em bolsa. Pode ser CBOT ou B3, dependendo de se você usa NDF ou se você faz posições na B3. E nós vamos chegar a 100% desse volume. Então, só para deixar bastante claro, nós estamos nos referindo à fase 1 de vendas antecipadas para a safra 25-26. A soja que vai ser colhida em 26, nós queremos começar com a estratégia de hedge. Semana passada fizemos 50% desse volume que a gente faz hedge. Essa semana nós vamos fazer mais 50%. Nós vamos estar com a fase 1 concluído dessa estratégia, que é esse hedge desse volume. Por que eu separei CBOT, B3 e por que eu não especifiquei o contrato? Se você usa B3, recomendo usar o contrato de setembro, que está começando a ter liquidez, agosto e setembro estão com liquidez. Você vai ter pouca liquidez até março. Então, é preferível fazer um hedge mais curto, e se a gente quiser permanecer nessa posição de hedge depois, né, quando chegar a safra americana, aí a gente pode sempre fazer uma rolagem desse contrato mais para frente. Mas se você faz B3, faça setembro. Se você usa NDF e você faz em Chicago com NDF, aí eu recomendo você usar o contrato de vencimento que casa com a sua entrega e recebimento da soja. Então, provavelmente março ou maio, dependendo de quando você colhe. Escolhe em fevereiro, entrega em fevereiro, recebe em fevereiro, faz março. Se você colhe, recebe, entrega de março para frente, faz maio. Segundo ponto, nós vamos fazer a venda de 100% da soja que precisa ser vendido para abrir espaço para a chegada de milho safrinha. Semana passada já tivemos uma pergunta sobre isso, mas tem um certo volume de soja que a gente não pode armazenar para o segundo semestre, precisa ser movimentado para fazer espaço. A gente esperou, teve uma recuperação em Chicago, o câmbio está ruim. O prêmio é o que vai ser para o prêmio no meio do ano, a gente esperou o que deu para ver a demanda que a gente vai ter. Então não dá para fazer nada sobre o prêmio, a gente tem que vender o grão físico para fazer espaço para a safrinha. O prêmio matou a charada. Chicago recuperou, está próximo dos melhores patamares. Semana passada estava e ainda está na média, acima da média, então não é aquele preço excelente, mas aceitável, vamos aceitar. A notícia ruim é o câmbio, então faça a venda, abre o espaço, faz o caixa, resolve a vida, mas fica dolarizado. Nós vamos já ver a imagem do câmbio e a lógica por trás disso. E o terceiro ponto, faça hedge de 70% do volume na estratégia de long basis, use o contrato de setembro. Independente se você faz com NDF, ou independente da estratégia, vamos usar o setembro. E esse é aquele volume de soja que está no teu armazém que você pode segurar até agosto, setembro, outubro. Esse é o volume que a gente vai vender, garantir Chicago em 70% dele. Não está vendendo no físico, não está fazendo oposição com o câmbio, está garantindo Chicago em 70% desse volume. Parar de compartilhar a tela e agora vamos para a análise. E deixa eu abrir essa tela aqui. Vou puxar um pincel para poder sinalizar. Vou fazer a cor amarela. Vamos ver se amarelo aparece. Vamos ver. Dá para ver sim. Ótimo. Vamos ficar amarelo. Essa posição é o índice dólar. Opa, ficou estranho. Vamos lá. A gente está falando sobre... Deixa eu apagar. Aqui é o dólar. O que aconteceu? A gente está muito pressionado aqui embaixo. O dólar está bastante pesado. Então aquela lógica
quais são os fatores? Sazonalmente, chega nesse período do ano e muita soja que tinha que sair já saiu. Então, muito dólar que tinha que entrar para o Brasil já entrou. Sazonalmente, a gente tende a ter um câmbio mais leve. Tecnicamente, a gente está aqui próximo das baixas e o pregão de segunda-feira, né, o pregão de ontem foi uma inversão de alta. Eu acho que a gente pode, muito provavelmente, ter esse câmbio em ascensão. Outra forma de pensar é que a gente está bem próximo aqui dos 5,50, mais próximo, e aqui está o 6, o 5 está lá embaixo. Eu acho que é mais provável que a gente esteja mais próximo dos 6 do que dos 5 nos próximos 3 a 6 meses. Então, se a gente está em 5,5, vai para 5, vai para 6, ou além de 6, ou abaixo de 5. Nós não sabemos, bola de cristal ninguém tem. Mas sazonalmente a gente tenderia a ver essa subida. E tecnicamente parece que o mercado parou de cair, teve inversão. E a gente está usando esse câmbio naquela estratégia de falar, olha, soja, o prêmio é o que vai ser aceitável, vou vender a soja para abrir, preciso abrir espaço para fazer meio safrinha. Prêmio está aceitável, Chicago está aceitável, câmbio está péssimo. Frente ao que esteve ano passado, no segundo semestre do ano passado. Não está péssimo, mas comparado com o segundo semestre do ano passado, está bem mais fraco. Então o quê? Fica dolarizado. Simples. Não estou recomendando necessariamente fazer essas posições especulativamente. Também é importante lembrar que a gente quer garantir Chicago. Chicago, as posições de hedge que nós estamos recomendando, que eu recomendei, são posições dolarizadas. Não recomendei ainda travar o câmbio, justamente por esse argumento. Então, se segue as recomendações, você vai estar nessa posição de mais dolarizado por enquanto. Acho bom ficar, né, dolarizado enquanto der nos próximos meses. Nossa filosofia de trabalho, nós construímos um portfólio, um plano de comercial. Aí os grandes indicadores são temporada de compra e venda, posição dos fundos e análise técnica, e com base nisso fazemos a execução. Então no vídeo a gente começou com a recomendação, agora nós estamos na execução. E nessa parte verde eu vou mostrar primeiramente a soja, depois o milho. Então vamos ao mercado da soja. Deixa eu pegar o pincel na cor preta. Os especuladores estão comprados, eles estão com uma posição comprada de soja, mas é uma posição comprada bastante tímida. Seria o equivalente a próximo de 10 milhões de toneladas. Frente à produção mundial, é uma posição comprada bastante tímida. Quando eles começam a estabelecer uma posição especulativa 15 a 20 milhões de toneladas vendido, ou aqui, né, 20 ou até mais milhões de toneladas comprado, aí a gente começa a achar, olha, passou do ponto, tá exagerado. Essa posição atual, menos que 10 milhões de toneladas comprado, tá nessa categoria mais neutra. Então, comprados, mas sem grande impacto. Esse é o contrato de julho e eu só queria reprisar um pouquinho a estratégia que nós recomendamos, né, que fez e segue as orientações lá atrás em março. Deixa eu trazer aqui para trazer aqui para cima. Lá atrás em março foi recomendado fazer uma venda física e trocar por uma posição comprada. Então o câmbio estava melhor, né, então foi feita a venda física. Tem que vender soja na safra. Da estratégia de venda com recompra, faça essa venda em março, nós compramos por volta desse período em março. Tudo bem, teve um aperto de coração aqui, mas a recomendação não foi sair. Aí, o que aconteceu? A primeira parte, 2 semanas atrás, recomendamos sair, não teve um ganho. E aí, semana passada, nós recomendamos sair do restante, um ganho ainda maior. Na realidade, essa linha deveria ser assim, né? Então, a gente saiu dessas posições recompradas, somou a uma venda na safra, somou um valor, dependendo
de exatamente onde entrou e saiu, por volta de R$ 5 por saca, e foi uma estratégia que ajudou, uma estratégia favorável. Agora, estamos em um outro momento. Esse é o contrato de setembro e semana passada começamos a fazer recomendações de hedge aqui e essa semana chegamos a 100% desse valor de hedge para a próxima safra. Também essa semana nós estamos fazendo as posições de abrir espaço para milho no armazém e também nós estamos fazendo 70% do hedge de long basis. Qual que é possível que tenha mais uma arrancada de alta, a gente vai terminar os 30% de hedge long basis semana que vem, mas o meu receio é que se perder esse suporte, podemos ter essa soja ladeira abaixo em Chicago, e não é um cenário que, sazonalmente, depois do dia 30, que é segunda-feira que vem, a gente tem muito risco de baixa em Chicago. Ainda tem o potencial de alta. Pode faltar chuva, a safra americana está garantida em agosto, quando tem a chuva de encher o grão. Talvez esse ano um pouco mais cedo, talvez a última semana de julho, sendo que o plantio foi um pouco mais cedo, mas ainda temos pelo menos umas 4 a 6 semanas antes daquela chuva de encher o grão, de garantir a safra de soja americana. Tem potencial de alta, mas o risco de baixa, se continuar essa semana após semana de boa previsão de chuva, e a gente já está esperando uma área reduzida. Então, o relatório do dia 30 é relatório diário, mas digamos que eles reduzem ainda mais a área. Bom, pode ter que tenha aquela arrancada de alta. Para mim, seria um cenário da gente apostar ainda mais nas vendas, né? Vender ainda mais agressivamente, porque muito em breve a narrativa vai ser área recorde no Brasil, ampliação, produtividade em alta. Muito em breve essa vai ser a narrativa, e safra nos Estados Unidos. Não está longe disso. Então esse momento de julho e agosto é um momento de muita volatilidade, mas é um momento que eu quero garantir que a gente está eliminando ou pelo menos reduzindo grande parte do nosso risco de baixa em Chicago, e por isso as recomendações. Com isso concluímos a parte da soja. Vamos agora ao mercado de milho. As posições, deixa eu pegar o pincel, vamos fazer em verde. Não, vamos fazer em vermelho, que a notícia não é boa. Vamos lá. As posições de soja estão compradas para os especuladores. O milho é outra situação e já vem sendo outra situação há várias semanas. Os especuladores estão vendidos, continuam vendidos e continuam ampliando a posição vendida. Inclusive, aqui ó, 20 milhões de toneladas. Inclusive, a posição vendida dos especuladores em Chicago já é grande o suficiente para justificar compra na contramão. Ou seja, o mercado internacional de milho está artificialmente baixo. Poxa, Aaron, na safra, mercado artificialmente baixo, por que você não está recomendando compra de milho? Por que você não está falando, vamos comprar milho? Porque a temporada de milho em Chicago ainda é temporada de venda e a temporada de compra no Brasil ainda é longa. Então, mesmo que o mercado de milho está pressionado, deixa eu voltar mais uma vez para esse pincel, pegar o vermelho mais uma vez. Ano passado, os especuladores venderam 40 milhões de toneladas. Mesmo estando em 20, se vender mais 20 milhões de toneladas de milho, esse mercado de milho ainda pode cair mais, ele ainda pode ter essa queda, pelo menos em Chicago. E sazonalmente a gente esperaria essa queda em Chicago. Então aquela situação complicada que não dá para vender, por assim dizer, porque o mercado não está dando oportunidades boas de vender, mas dá medo de comprar porque não tem certeza que terminou de cair, principalmente em Chicago. Agora nós vamos fazer um comparativo do contrato de setembro de Chicago e do contrato de setembro da B3. Vou pegar o azul aqui. Pregão noturno, novamente baixas em Chicago, um preço mais baixo. Inclusive o preço do milho em Chicago está mais baixo do que as baixas da safra do ano passado.
só repetir mais uma vez. Ano passado, 40 milhões de toneladas de posição vendida dos especuladores. Esse ano, 20 milhões. E o preço já está mais baixo esse ano. Então a gente pode ter um preço do milho nos Estados Unidos que é mais baixo do que abaixo do ano passado e muito, se os especuladores pressionarem ainda mais esse mercado. Então eu estou com receio de fazer uma posição comprada em Chicago, porque vai que eles vão lá e eles especulativamente empurram esse mercado para baixo. Qual que é o grande porém disso? Já não é rentável para o produtor norte-americano e nessa última arrancada de baixo nós vimos uma recuperação do prêmio. Então chega um momento que Chicago descola do mercado físico, porque os especuladores pesaram a mão. Então, para mim, nesse ambiente, digamos, de euforia ou pessimismo exagerado, é melhor ficar de lado. Deixa o mercado fazer o que ele vai fazer. Quer lateralizar? Fique lateralizado. Quer cair? Caia. Deixa o mercado caminhar. E quando o calendário nos der mais clareza, poxa, estamos na safra, não está caindo mais o milho. Ou já começou a recuperar da barrigada, passou a safrinha brasileira, começou a recuperar. Quando o mercado e o calendário nos derem um norte mais claro, aí a gente entra e fala, não, agora nós temos mais confiança. Esse é um ambiente que eu não tenho confiança no mercado de milho. Pode ficar lateralizado, pode cair mais. A única coisa que eu ficaria pessoalmente muito surpreso é se a gente tiver uma arrancada de alta que é longa e sustentada. Uma arrancada, 3, 4 dias de alta, uma subida rápida, aí isso pode acontecer, mas uma arrancada longa e duradoura de alta no curto prazo me surpreenderia. Fora isso, deixar de lado. E vamos olhar para o mercado brasileiro, porque o que eu acabei de falar vai fazer até mais sentido. Se a gente olhar para o mercado brasileiro, só voltando um pouquinho nas recomendações, né? Aqui atrás, no fim de fevereiro, nós recomendamos vendas agressivas, né? A alta veio no meio de março. Mas essas posições vendidas, deixa eu até fazer um pouco melhor. Essas posições vendidas, aí mais ou menos aqui nós recomendamos sair. Primeiramente, eu acho que até foi mais próximo de 63, deixa eu colocar aqui. A média das posições que nós temos, 63. Faltou deletar uma linha, vamos lá. 63. Até então, não tiramos as baixas. Então foi vendido, caiu. E até então nós não tiramos essas baixas que nós tivemos. O mercado de milho lateralizou. Aí você fala, Taron, se não vai mais cair, vamos comprar logo para a gente não ficar de fora. Tudo bem, mas a gente não tem convicção que ele não vai continuar caindo e também a gente não está tendo pressão de alta. Ele sobe um pouquinho, é vendido, sobe um pouquinho, é vendido. Quando o mercado está nesse sobe o suficiente para achar vendedor, cai o suficiente para achar comprador, ele fica trocando de mãos e ele até costuma, sobe um pouco, cai um pouco, ele costuma, fala igual uma mola, né? Cada vez uma faixa mais estreita que o comprador não espera tanto para comprar, o vendedor não espera tanto, ele acha o preço justo, como por assim dizer, quase não muda de preço até que ele escolhe a próxima direção. Provavelmente essa próxima direção é para cima, mas eu não estou convencido que não caiu ainda e o calendário ainda tem muito chão. Então comprar uma posição para ficar acordado à noite pensando se deveria sair ou não por 2 meses, para quê? Só deixa o mercado trabalhar, fica na paz. Fizemos uma boa venda, recompramos, saímos. Se precisa fazer venda na safra, a gente vai estar fazendo recomendações de milho de quando fazer essas vendas no mercado físico e nós vamos ter que sair desse inventário e entrar no próximo inventário. Então, provavelmente nos próximos, eu diria provavelmente julho e agosto, mas em próximas 4 a 6 semanas a gente provavelmente vai estar mais lateralizado do que qualquer outra coisa e eventualmente a gente deve querer uma posição comprada de milho.
mas eu acho que não tem pressa, não precisa ser essa semana, provavelmente não precisa ser no próximo mês, né? Isso é problema, na minha opinião, é problema para agosto para frente, para a gente começar a se preocupar em comprar esse milho, porque temporada de compra ainda é longa, o risco do Corn Belt ainda tem, então poderia trazer alta? Legal, pode. Se trouxer alguma alta, a gente faz alguma venda no mercado físico, não é um cenário atual. Eu acho melhor só ficar de lado do mercado de milho, não precisamos necessariamente interagir, deixa o mercado trabalhar. Com isso encerramos a parte de análise e agora vamos ao resumo. Vou compartilhar a tela aqui e resumir o conteúdo. Em Chicago, a temporada de milho é de venda, temporada de soja é de venda em Chicago. Os fundos estão com uma posição vendida em Chicago que é grande o suficiente para justificar compra na contramão no mercado de milho de Chicago. No caso da soja, os especuladores eles estão com uma posição comprada, mas é uma pequena posição, então é neutro. A tendência de milho é tendência de baixa. A tendência da soja ainda é tendência de alta, mas ele está bem no suporte. Relatório do dia 30 na segunda-feira. O meu receio é que se a gente perder esse suporte, se continuar mantendo suporte depois desse relatório, ótimo. A gente vai muito provavelmente estar fazendo mais vendas ou vendas até mais agressivas. Mas se perder esse suporte, sazonalmente a gente tem muito risco de baixa. É um cenário que eu não quero brincar, por assim dizer. Vamos garantir Chicago e ficar tranquilo. No mercado físico brasileiro, a temporada de milho é uma temporada de compra e a temporada de soja é neutro. Vendas de soja é soja que precisa ser movimentada para fazer espaço para o milho safrinha. O mercado físico de milho está pressionado com a chegada da safrinha, mas traz algumas oportunidades pontuais de vendas na boca da máquina de milho colhido cedo. O mercado físico de soja está relativamente forte, deve continuar fortalecendo cada vez mais. Recomendo limitar as vendas ao volume que precisa ser vendido para abrir espaço para o milho safrinha. O câmbio negocia próximo de 5,50. Pessoalmente, acho que no segundo semestre é mais provável que o câmbio se aproxime de 6 do que de 5. Milho B3 está lateralizado. Milho em Chicago está pesado. Soja não conseguiu sustentar os ganhos da semana passada. Está negociando no suporte, mas se perder esse nível de suporte, o risco de baixa é grande, sazonalmente.
com o fim da temporada de venda de Chicago. Não tivemos perguntas essa semana e com isso chegamos ao fim do vídeo. Ótimo resto da semana a todos. Qualquer dúvida, basta mandar a pergunta e vou estar respondendo no próximo vídeo. Até a próxima.